Bom dia, povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia 282, onde no Antigo Testamento iremos ler Isaías, capítulos 29 e 30, e depois terminar no Novo Testamento a carta aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 17 ao 40. Tudo bem? Leitura feita de modo alternado. Eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue o seu exemplar sagrado e em breve nós começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por mais um dia estar diante da tua poderosa palavra. Que o Senhor venha abençoar grandemente este dia de leitura e que possamos, meu Senhor, colocar no nosso coração esta palavra e depois em prática, para que possamos dar bons testemunhos como cristãos. Tem misericórdia de nós, Senhor, nossas falhas, nossos pecados. Dá um dia de bênção, dá um dia de prosperidade. Livra de toda cilada satânica, toda armadilha do inimigo, de toda impiedade humana, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ensina a viver sempre a tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, porque já são 282 dias que estamos aqui perseverando para terminar a leitura de Gênesis e Apocalipse no prazo de um ano. Graças a Deus, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Por isso, abençoe esta leitura, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje, capítulos 29 e 30 do livro de Isaías. Capítulo 29 tem como subtítulo Profecia contra Judá infiel, promessa de livramento. Versículo 1 fala: Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca. E será a tua voz debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. Em um momento repentino, isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído, e com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros, e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas, acordando, sente a sua alma vazia. Ou como o sequioso que sonha que está bebendo, mas, acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, e folgai, e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vedou os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo: Ora, lê isto, e ele dirá: Não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: Ora, lê isto, e ele dirá: Não sei ler. Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: Quem nos vê?
E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Porventura, não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor. E todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpar ao homem em uma causa, e os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas, quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome e santificarão o santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Glória a Deus. Isaías agora capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram o conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoan, e os seus embaixadores chegaram a Ranes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, donde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora. Levarão as costas de jumentinhos às suas fazendas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros a um povo que de nada lhes aproveitará. Porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando não se compadecerá. Não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro.
Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirá a cada uma delas: Fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto. E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo consumidor. E a sua respiração é como o ribeiro transbordando, que chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de vaidade. E o freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. O cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como a daquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira e a labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvio e pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Porque uma fogueira está preparada desde ontem. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Glória a Deus, leitura tremenda aqui em Isaías, capítulos 29 e 30. Vamos agora partir para o livro de Hebreus. Ontem nós lemos o capítulo 11 e paramos no versículo 16. A leitura então se dará aqui a partir do versículo 17, que diz: Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme
como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aleluia, vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Senhor, por mais um dia de leitura da tua tremenda e poderosa palavra. Te oro, meu Pai, te agradeço pelo teu imenso amor e a tua imensa misericórdia. Abençoa grandemente a nossa vida, dá um dia de paz e que essa palavra sirva de exemplo ao nosso coração, desses homens e mulheres que lutaram bravamente para sustentar a sua fé. Dá, Pai, um dia de paz para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, leitura tremenda, mais um dia concluído. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura. Dia 282, lemos Isaías 29 e 30, certo? E Hebreus 11, versículo 17 ao 40. Tudo bem? Mais um dia vencido para a glória do Senhor. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando a continuação do projeto Lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Muito obrigado a todos e agradeço as vossas orações. Até mais.